E olha só, gente, entre 2015 e 2017, o Ceará e outros estados do Nordeste enfrentaram uma epidemia do Zika vírus. Quem aí vai lembrar? Entre os principais desafios que a epidemia trazia estava a má formação que podia causar aos fetos de mulheres grávidas, como a microcefalia. Naquela época, o cenário era de incertezas tanto para as famílias quanto para a medicina. Mas após 10 anos, quais são os avanços, né? E para responder essas dúvidas e orientar a população, nós vamos receber agora o médico neurologista André Luiz Santos, que já está aqui com a gente. Boa noite, doutor André. Seja muito bem-vindo aqui ao Verdinha Notícias. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes da rádio. Bom, e eu já começo logo perguntando para você, doutor André Luiz, o que nós sabemos hoje sobre a microcefalia, sobre essa, como é que a gente pode dizer, essa má formação que foi causada nesse período da epidemia do Zika vírus, que a gente não sabia há 10 anos atrás, né? O que a gente sabe hoje sobre essa situação? Bem, realmente, a gente está fazendo 10 anos agora, né, dessa situação, uma situação que alertou não só o Brasil, mas o mundo todo, daquele aumento da quantidade de crianças que nasciam com microcefalia, ou seja, com a cabeça abaixo do tamanho da normalidade. E na mesma época a gente vivia um novo vírus, uma infecção por um novo vírus chamado Zika vírus, que assim já tinha um histórico lá na Polinésia Francesa e veio ali da América Central. Inicialmente foi estabelecida essa relação com vários estudos, né? Desde o isolamento do vírus em tecidos de crianças que faleceram, e durante aqueles anos iniciais, a gente até vale ressaltar a participação nossa aqui do estado do Ceará, Pernambuco, na descrição dessa nova síndrome que ficou conhecida como a síndrome da zika congênita. Então, realmente é um vírus que tem uma teratogenicidade muito, muito importante, ou seja, é um vírus que quando uma mulher gestante o contrai na gravidez, ele é muito grave, diferentemente da infecção que o indivíduo pode ter quando não está grávido, que é um quadro mais leve, mas na gestação é um grande problema. E essa síndrome da zika congênita, toda a evolução da ciência, a participação nossa, né, em vários artigos e publicações, mostra que as crianças, além da microcefalia, elas tinham um quadro, uma paralisia cerebral, né, uma fraqueza motora, com hipertonia, uma chance muito aumentada de epilepsia ali, quase 80% dos pacientes tinham epilepsia, ou têm epilepsia, né? Alterações visuais, bem clássicas na retina, alterações auditivas, muitas alterações ortopédicas, dentre elas uma muito grave, com o percentual das crianças nasceu, foi com um negócio chamado de artrogripose, quando a gente tem contratura em duas ou mais articulações. A gente muita coisa se continuou estudando nos últimos anos sobre o Zika vírus e sobre as crianças que hoje são já, né, pré-adolescentes. Mas assim, o que se sabe é realmente que a gente teve uma grande onda, até mesmo você já falou na matéria, até 2017, e desde então assim, os casos são muito raros. Provavelmente houve um efeito de uma imunização em massa, e mais o que se espera é que, como ainda não foi desenvolvida uma vacina, algo específico, que muito provavelmente uma nova onda virá em algum momento, tá? E é isso, eu acho que o grande desafio hoje é cuidar dessas crianças que demandam muitas, né, muitas terapias, muitos profissionais da saúde, não só médicos, mas que a gente acaba também refletindo que, diferentemente daquela época ali, 2015, 2016, onde estava muito em voga, né, muito na mídia, tinha muito clamor social, e hoje a gente vê que acabou se esquecendo um pouco, e eu posso compartilhar que um certo clamor dessas mães, dessas famílias, que se queixam de que elas não são mais lembradas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Pois é, doutor, fica como um cenário aí de invisibilidade, né, dessas famílias que tiveram esse problema, com essas crianças, como você bem disse, hoje são adolescentes, porque uma coisa é você cuidar de uma criança de colo, ainda bebê, e depois, né, essa criança cresce, essa criança tem o seu desenvolvimento, apesar da microcefalia, né? Ela cresce em sua estatura, em tamanho, peso, e fazer, né, todo esse tratamento, as terapias, enfim, né, todo esse tratamento pelo qual você já falou aí, muitas vezes se torna um sacrifício ainda maior para essas famílias, que muitas vezes não têm as condições,
né, de oferecer um conforto maior, inclusive numa matéria que saiu muito interessante no Diário do Nordeste sobre esse cenário. A gente ouviu os depoimentos de algumas mães dizendo que levavam os filhos de 10, 11 anos de ônibus para terapia. Então, assim, não é fácil. Não deve ser fácil para uma família. E, assim, como está nesse cenário de invisibilidade, muita gente também não tem noção do que é ter um filho com microcefalia, né? E você já falou aí de todos os problemas que acarretam para uma criança. Mas eu queria que você explicasse mesmo para quem está nos ouvindo pela Verdine, quem está nos assistindo pela TV Diário, né, quais são os maiores desafios que uma família enfrenta com uma pessoa, né, uma criança, um adolescente que tem a microcefalia. Como a gente já falou anteriormente, assim, são crianças que realmente, na sua maior parte, têm paralisia cerebral, ou seja, têm sequelas motoras, no caso da casuística de crianças com síndrome da zika congênita grave, então, são paralisias cerebrais graves, a maior parte delas são cadeirantes. Isso já leva a um impacto social muito grande, né? Diferente porque eles dependem da supervisão quase que completa dos seus cuidadores. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, né? Que é o grau de demanda de supervisão, que é altíssimo no caso das crianças com zika congênita. Existe um percentual muito pequeno de casos mais leves, mas isso realmente é uma minoria bem representativa. Então, são crianças que continuam demandando de muita atenção de saúde, muita atenção de estimulação precoce e reabilitação, e também elas necessitam de muita supervisão nas atividades de vida diária, né? Então, são crianças que são dependentes para alimentação, para higiene, para tudo, né? Para segurança, para locomoção, para as terapias. Isso gera um contexto social muito importante, onde se tira ali a força laboral da família, né? Diminui-se consideravelmente de uma, duas, três pessoas que são demandadas para que se cuide daquela criança. E, doutor, quais foram os avanços da medicina, no tratamento da microcefalia, né? O que a gente tem hoje que pode, com os avanços da medicina, né, beneficiar essas famílias? Bem, assim, eu acho que o que aconteceu foi que a gente descreveu a síndrome da zika congênita. Acho que, sendo bem franco, o que a gente tem hoje, a gente tem uma síndrome bem descrita, né, como eu já falei anteriormente, com a participação de muitos brasileiros e que se destacaram, né, na descrição dessa síndrome mundialmente. A gente lá aqui no nosso centro, no Hospital Infantil Albert Sabin, com colaboração com o CDC, com o governo americano, com outros colegas aqui do Brasil, a gente publicou mais de 30 artigos em revistas, em periódicos de alta relevância. Mas assim, a gente tem muito sobre a descrição clínica, a gente avançou muito sobre entender como é que vai se comportar uma criança que tenha uma síndrome da zika congênita, tá? Mas em termos de profilaxia, por exemplo, a vacina não foi desenvolvida. Talvez até pela questão da pandemia, da Covid, por outros aspectos, até mesmo a diminuição de casos novos, a ausência de casos novos, saiu muito do radar também, mas eu posso te dizer que assim, evoluiu muito pouco em relação à terapêutica, preventiva, por exemplo, que seria muito mais em relação à vacina, e outros medicamentos, eu acho que a evolução foi muito pouca. A gente teve mais uma evolução clínica de descrição do que é a síndrome da zika congênita. E aí daria para falar um pouco, então, sobre essas políticas de saúde pública. Nós temos hoje uma política de saúde pública voltada, né, para microcefalia e outras condições causadas pelo Zika vírus no país. Eu acho que a gente vive uma situação perigosa, né, de recorrência, né, de um novo surto, já que é uma condição muito ligada a condições socioambientais, né, de saneamento, de combate ao mosquito, ao vetor, no caso a Aedes aegypti, que é o mesmo vetor do dengue, né, da chikungunya, então de outras arboviroses. Então, é uma situação realmente problemática. A gente não pode dizer que está resolvido porque os casos não apareceram. Os casos não apareceram muito provavelmente por uma questão de imunização em massa. Mas a gente tem um cenário, sim, que nada nos garante que isso não possa recorrer no futuro. Pois é, doutor. Então, para a gente se encaminhar aqui para a reta final do nosso bate-papo, queria que você mandasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo. De repente, tem alguma família que está passando por essa situação, né? Você, como médico neurologista, quais são as suas orientações, né, sobre essa situação?
Eu acho que ficam as questões de saneamento, né? Que a gente tem as coisas que dependem, não dependem das pessoas especificamente, dependem das autoridades, né, civis. Mas existe aquela questão toda de que se sabe de evitar, né, acumular água, né, em reservatórios. A gente sabe que o mosquito Aedes aegypti, ele geralmente está próximo, né? As larvas, elas estão próximas à sua casa, elas não vêm de muito longe. Mas é uma questão coletiva, né? Não adianta também você ter todo o cuidado, se o vizinho não tem, tá? E aí o uso de repelente, o uso de telas, né? Todo aquele cuidado que você tem que ter com o mosquito. E lembrar de fazer o pré-natal bem feito. Hoje no pré-natal, um pré-natal bem feito, ele tem que incluir, por exemplo, a sorologia, né? O exame que detecta se aquela gestante já teve contato com Zika ou se ela tem contato durante a gestação, para que aquela família se prepare e já leve a criança o mais cedo possível aos especialistas. E vale a pena falar também do Hospital Infantil Albert Sabin, né, onde eu tenho a honra de ser o coordenador da neurologia, e dizer que lá a gente continua com o serviço aberto para os casos de microcefalia do estado do Ceará. Orientações importantíssimas do Dr. André Luiz Santos, médico neurologista. Doutor André, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua disponibilidade, por ter aceitado vir bater esse papo aqui com a gente sobre um assunto tão sério e tão importante que é a microcefalia, né, causada aí pelo Zika vírus. Uma boa noite para você. Boa noite a todos.